Olá, queridos e amados, muito prazer, meu nome é Samir Machado e é um privilégio estar aqui com vocês hoje, começando essa série chamada Assim na Terra como no Céu, cujo objetivo é nos fortalecer, encorajar, animar com as tremendas verdades da Palavra de Deus que estão preparadas para que seu povo viva o reino dele aqui na Terra. E a nossa jornada vai começar falando sobre unção. E o que é unção? Unção é a capacitação, a consagração sobrenatural para realizarmos missões com Deus. Unção é a medida de poder do Espírito Santo derramado em nossas vidas e a habilitação para participarmos com Ele de suas ações e intervenções na terra. Vamos nos familiarizar com esse termo olhando para o Antigo Testamento. A primeira vez que nós vamos enxergá-lo é quando Deus liberta Israel do Egito e estabelece a lei lá no deserto. Ele define que Arão seria o primeiro sumo sacerdote a oficiar os sacrifícios a Deus para a remissão de pecados do povo, mas para que ele pudesse servir ao Senhor, ele precisaria passar por um processo de consagração. Ele precisaria ser ungido. Levítico 8:30 diz assim: Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes. Então aqui nós já encontramos dois elementos importantíssimos que aparecerão por toda a Bíblia: o óleo e o sangue. E o óleo é o elemento escolhido por Deus para sinalizar essa vida cheia do Espírito. É ele quem carrega a unção e habilita o homem para executar a tarefa dada por Deus. E o sangue, obviamente, aponta para o sangue de Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados. O óleo também expressa a consagração. Em Gênesis 28, quando Jacó está fugindo para seu tio Labão, ele tem um sonho. E nesse sonho ele enxerga uma escada que desce dos céus com anjos subindo e descendo sobre ela. E ali o Senhor fala com Jacó. Quando Jacó acorda, ele fica muito impactado. E diz o versículo 18 de Gênesis 28, que ele levanta-se de madrugada, pega a pedra que havia usado como travesseiro e a põe em pé como coluna. E sobre o topo dessa pedra ele derrama azeite. E aquela cidade que se chamava Luz, a partir desse momento se chama Betel, que quer dizer casa de Deus. Então aqui nós podemos ver a consagração deste lugar e ao mesmo tempo a transformação. E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa entra em contato com a unção de Deus. Ela é transformada e ela se torna propriedade exclusiva de Deus. É o caso dos reis e profetas de Israel. Em 1 Reis, capítulo 19, 15 e 16, na conversa entre Deus e Elias no Monte Horebe, Deus lhe diz: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. E a mesma coisa acontece com o rei Davi. Nós conhecemos bem a história que está em 1 Samuel, capítulo 16. O profeta é enviado por Deus à casa de Jessé e ali Samuel conhece todos os filhos de Jessé. Mas Deus havia escolhido Davi. Então quando Davi chega, os versículos 12 e 13 dizem: E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora é interessante observar que Davi foi ungido com mais ou menos 15 anos de idade, mas só foi assumir o trono com 30. Então ele teve que esperar 15 anos mais ou menos para assumir o trono. E a unção permaneceu com ele, porque quando Deus unge, não importa o quanto tempo passa, a palavra vai se cumprir. E aqui eu encorajo aqueles que já receberam um chamado de Deus, uma palavra do Senhor, e ainda não viram o cumprimento dessa palavra. Não se preocupe, Deus vai fazer cumprir, Ele abrirá todas as portas necessárias, porque quando Ele lhe chamou, Ele derramou a sua própria unção sobre você para que isso aconteça. Não importa o quão distante possa parecer, Deus vai cumprir com sua palavra. Ele diz em Jeremias 1:12, Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Por isso não desanime, permaneça confiante em oração e as portas vão se abrir. Em Josué 23:14 diz assim: E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. É importante entendermos que a unção pertence ao Espírito Santo.
A unção é o que ele compartilha conosco, é o que ele nos concede a partir de sua própria presença na nossa vida. Vamos olhar no livro de Números, capítulo 11, quando Moisés passa por uma crise pessoal, onde ele se sente muito cansado e sobrecarregado, e ali ele abre o coração para Deus, e nos versículos 16 e 17 Deus diz assim: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que ali estejam com você. Então descerei ali e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha que levá-la sozinho. Então fica claro com o texto que esta capacitação vem da presença do Espírito de Deus. Ele é quem nos dá essa habilitação sobrenatural para operarmos uma missão com Ele e para Ele. Por outro lado, quero mencionar aqui um exemplo trágico de uma pessoa que não aproveitou a unção que recebeu e não honrou a missão que Deus lhe havia dado. Saul recebe uma unção da parte de Deus para reinar sobre Israel, e ele é capacitado então para fazer isso. No entanto, ele constantemente ignorava e desprezava a voz de Deus e constantemente saía do propósito. Assim, Deus não teve outra opção senão retirar a sua unção de sobre Saul. 1 Samuel 16,14 diz: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Esta é uma admoestação muito importante para nós. Nós devemos ser fiéis à palavra que o Senhor nos tem dado, resistindo à tentação de andarmos segundo a obscuridade dos pensamentos humanos e estreitando cada vez mais a nossa relação com o Espírito Santo, porque Ele fala, Ele ministra e é Ele quem manifesta o seu poder em nós através da sua própria unção. E não existe unção sem a presença do Espírito Santo em nós, porque a unção pertence a Ele. Unção é sobrenatural, já o homem é natural. Por isso não há unção sem o Espírito Santo em nós. Ele é o sobrenatural que compartilha de sua natureza sobrenatural para que o mundo creia e se converta a Jesus, para que os milagres aconteçam, para que as curas se manifestem, para que as pessoas, famílias, cidades e nações sejam transformadas. Quanto mais honrarmos a presença do Espírito Santo em nós, maior liberação de unção haverá em nossas próprias vidas, porque isso significa dar mais espaço para que a vida dele se manifeste através de cada um de nós. E eu quero contar um exemplo de um avivamento que aconteceu na cidade de Nova York nos anos 1857 a 1859, conhecido como o Avivamento do Homem Leigo. É a história de um empresário aposentado chamado Jeremiah Lampier que decide evangelizar a cidade de Nova York. Ele divide a cidade em distritos e decide visitar cada bairro para pregar o evangelho. Em pouco tempo ele se vê esgotado, cansado, desanimado e desmotivado. O seu trabalho não dá resultado e nessa experiência ele decide se recolher para buscar a presença de Deus. E ao fazer isso, ele começa a ser renovado no Espírito Santo, ele começa a ser cheio do Espírito Santo, e um dia ele recebe uma revelação de que o que na verdade a cidade precisava era ter a mesma experiência que ele, a experiência de estar aos pés do Senhor e receber esse renovo, esse frescor do Espírito. Jeremiah então decide convidar as pessoas para um encontro de oração no horário do almoço. Toda quarta-feira, do meio-dia a 1h da tarde, as pessoas poderiam orar e separar um tempo para consagrar-se a Deus. Então ele convida as pessoas, ele imprime panfletos e no primeiro encontro, na primeira meia hora, nenhuma pessoa aparece, mas na segunda meia hora, 6 pessoas participam. Na semana seguinte o número dobra, na terceira semana aumenta mais ainda e logo todo o salão está cheio de pessoas buscando a presença de Deus. Então ele decide aumentar os dias de encontro para a segunda a sexta-feira e logo todas as igrejas de Nova York se abrem para que haja encontros diários de oração no horário do almoço. A mídia descobre isso, resolve divulgar e logo os Estados Unidos estão tomados de reunião de oração do meio-dia a 1h da tarde. E é dito que em torno de 2 milhões de pessoas se converteram desse processo e disse que quando os navios aportavam na cidade de Nova York, os marinheiros caíam de joelho arrependidos de seus pecados,
tal era a atmosfera da presença de Deus que tomava o lugar e convencia as pessoas e atraía as pessoas a Cristo. Este é o resultado da unção que o Espírito Santo derrama no seu povo. A unção sempre vai atrair as pessoas a Cristo e o sobrenatural da presença do Espírito Santo sempre vai subjugar o natural. Então nós precisamos honrar o Espírito Santo. Até aqui nós vimos sobre a unção da perspectiva do Antigo Testamento. Agora vamos ver a partir da vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus muda toda a dinâmica da unção na história da humanidade. Primeiro nós precisamos lembrar que Jesus é Jesus Cristo. E Cristo significa ungido. Então Jesus é Jesus o ungido. O que significa essa unção? O próprio Jesus explica quando faz alusão ao texto de Isaías 61, mencionado lá em Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 19. Ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor." Atos 10:38 diz assim: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele." A unção sobre Jesus é uma unção completa. Nós vamos ver no Antigo Testamento manifestações da unção de Deus na vida de seus servos, mas nenhum deles manifestou a unção de Deus como Jesus. A unção agora não é depositada somente sobre um profeta, ou sobre um rei, ou sobre um sacerdote, mas sobre o próprio Filho de Deus. Nós podemos dizer que todas as expressões de unção mencionadas no Antigo Testamento estavam sobre Jesus. Jesus veio tanto para ser rei, quanto para ser profeta, quanto ser sacerdote. Então ele conduzia as pessoas ao arrependimento e as reconciliava com o Pai. Mas ele também curava, ele operava milagres, ele ressuscitava mortos, ele tinha palavras de conhecimento e sabedoria sobre as pessoas. Ele profetizava, ele expulsava demônios. Jesus foi ungido não somente como servo, mas como filho de Deus, ou seja, a expressão personificada de Deus na terra. E a sua vinda mudou completamente a perspectiva da unção de Deus, porque a partir da morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, ao invés de Deus derramar sua unção sobre algumas pessoas específicas, como fazia no Antigo Testamento, a unção agora pertence a todos aqueles que nascem de novo em Jesus, porque quando nascemos de novo, pelo arrependimento de pecados e batismo em Cristo, nós recebemos o dom do Espírito Santo, que é a manifestação permanente da presença do próprio Deus dentro de nós. Deus passa a nos ver então em Cristo, ou seja, Deus passa a nos ver no ungido. Prestem atenção no que Jesus ora em João 17:23. Ele diz assim para o Pai: "Eu neles e tu em mim." Colossenses 1:27 diz que Deus quis dar a conhecer a riqueza do seu mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, o ungido em vós, o ungido em vocês, a esperança da glória. Então a grande diferença aqui é que todo o povo de Deus, toda a igreja é ungida por Deus, porque a unção está em Cristo no ungido, e ele é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Portanto, a unção está sobre todos nós. 1 João 2,20 diz: "Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento." No versículo 27 diz: "Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês." Esta é uma obra tremenda. Agora a unção de Deus não está apenas sobre alguns, mas sobre todo o povo de Deus. E esse sempre foi o desejo de Deus, de que seu povo partilhasse de sua própria natureza, primeiro para poderem relacionar-se com ele como filhos amados, e depois para que ele pudesse manifestar seus grandes feitos através de seus filhos. Então fica a pergunta, qual é a nossa responsabilidade com a unção que Deus tem depositado nas nossas vidas? Nós precisamos compreender que a melhor forma de liberar essa unção é sujeitando nossa vida completamente ao Espírito Santo. Ele que é o agente liberador da unção dentro de nós. Sem ele, não há liberação de unção. Jesus fala em João 15, "Sem mim vocês não podem fazer nada." Tudo diz respeito a ele e tudo é através dele. Então, sem sujeição, não há como haver liberação de unção.
Não se trata de fazer coisas pela força do nosso braço, mas se trata de estarmos com o Senhor e permitirmos que a vida dele se manifeste em nós, para que o mundo seja transformado. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7 fala: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Reparem que o texto faz um contraste entre diversidade de dons, mas um só Espírito, diversidade de serviços, mas um só Senhor, e diversidade nas realizações, mas um só Deus quem opera tudo em todos. Isto evidencia que toda essa dinâmica sobrenatural só pode ser manifestada pela presença desse Deus em nós. Então fica claro que nós precisamos crescer em aprender, em andar no Espírito, como está em Gálatas 5:25, que diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e andar no Espírito nada mais é do que viver uma vida de íntima comunhão com Ele, honrando a sua presença em nós. Este é um tempo de resgate à honra da presença do Espírito Santo em nós. Como honrar a presença do Espírito Santo em nós? Em primeiro lugar, nós honramos sua presença em nós quando o buscamos em oração, lhe perguntando quais são suas direções para a nossa vida, para o dia a dia, para a nossa família, aos assuntos que dizem respeito à nossa casa, à nossa vida, sejam pequenos ou grandes. Nós vamos aprendendo a dinâmica da dependência na experiência da oração. Quando eu falo dependência, eu me refiro ao fato de que quanto mais oramos, aprendemos a render a nossa vida à atmosfera celestial, às respostas de Deus, ao invés de dependermos da força do nosso braço natural, do nosso intelecto apenas. Nós vamos aprendendo a discernir as situações mediante oração. Nós vamos aprender a esperar em Deus. A oração nos ajuda a ficar nessa posição de comunhão e intimidade que nos leva a confiar cada vez mais no Senhor. Nós também honramos a presença do Espírito Santo em nós quando honramos a sua palavra, crendo no que ele diz. Quando meditamos na palavra de Deus e buscamos sua aplicação na prática, como diz o Salmo 1, versículos 2 e 3, quando diz que o seu prazer antes está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. A palavra de Deus precisa tornar-se viva em cada um de nós. Precisamos nos perguntar sempre se estamos apenas visitando a palavra de Deus ou se estamos morando nela. Precisamos nos perguntar se a palavra tem sido uma eventual fonte de consulta ou se tem sido nossa única motivação para o dia a dia. Quanto mais honrarmos a palavra de Deus, maior liberação da vida de Deus acontecerá e haverá maior liberação do poder de Deus. E nós também honramos sua presença em nós quando nos separamos para Ele. 2 Coríntios 6,17, Deus diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Nos lembremos que um dos significados para a palavra unção é consagração e um dos significados para a palavra separação é santidade. Busquem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz Hebreus 12,14. Assim vamos honrar sua vida em nós, separando-nos em oração, separando a nossa vida ao guardar as palavras de Deus, e assim nós mesmos poderemos ser enviados a esse mundo como resposta do amor de Deus a essa sociedade que está tão carente desse amor. Quando Jesus ressuscitou, ele disse a seus discípulos que não saíssem de Jerusalém até que do alto recebessem o poder. Atos 1,8 diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e eles seriam suas testemunhas. Marcos 16:17, Jesus diz que sinais acompanhariam os que crescem, expulsariam demônios, falariam em novas línguas, imporiam as mãos sobre os enfermos e esses seriam curados. Então já existe uma palavra liberada de Jesus para o seu povo. O seu povo é ungido por ele. Vamos honrar o Espírito Santo e haverá uma expressão cada vez maior de sua unção através de todos nós, tanto coletivamente quanto individualmente. Pai, eu rogo por cada um que está participando deste momento aqui.
cada um que está ouvindo essa ministração e ouviu e foi tocado por Ti, Senhor, e quer oferecer sua vida a Ti em oração e quer consagrar a sua vida a Ti, que cada um seja cada vez mais encorajado com este fato tremendo de que nós já somos o Teu templo, nós já somos Tua habitação e, portanto, Tu tens todos os recursos para que vivamos a vida que o Senhor tem preparado para nós. Eu rogo por aqueles que estão desanimados nesta hora, que estavam desanimados com a falta de movimento na sua vida, que não viram resposta ainda ao Teu chamado para as suas vidas. Senhor, abre as portas, dê-lhes novas visões, novo entendimento, maior revelação daquilo que Tu tens para eles, em nome de Jesus. Se há alguém enfermo ouvindo esta ministração, agora nós liberamos cura no poderoso nome de Jesus. Nós ministramos o Teu poder sobre cada pessoa, e toda enfermidade agora vai embora em nome de Jesus. Nós abençoamos as famílias, as casas, os maridos, as esposas, os filhos, as filhas com o Teu poder. Nós abençoamos o trabalho de cada um, nós abençoamos as finanças de cada um, pedindo a Ti pela Tua manifestação de prosperidade nos lares. E nós Te agradecemos, Senhor, por nos amar tanto e se importar com a nossa vida e cada área da nossa vida, abençoando cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser manter contato conosco para fazer algum pedido de oração ou compartilhar algum testemunho do que Deus falou com você, envie um e-mail para conectecomdeus@gmail.com. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.